Boa tarde a todos e todas. É um prazer, então, estar aqui com vocês, né, nesse painel organizado pelo Blanchet Advogados, em parceria com a Capital Aberto, uma parceria que já vem aí de longa data. Esse é o nosso quinto evento, sempre buscando trazer aqui temas de vanguarda, né, focando muito na governança corporativa. E claro que a gente não poderia deixar de tomar a iniciativa de organizar um encontro para falar sobre um tema que tem ganhado aí uma enorme relevância nos últimos meses, nos últimos tempos, que é justamente a importância da governança corporativa na prevenção ao crime organizado, né? Então, a gente tem visto aí os recentes casos de infiltração do crime organizado em instituições brasileiras de diversos setores, né? Tanto instituições financeiras como empresas de outros setores da economia, que acendem aí um alerta sobre vulnerabilidades que podem comprometer não apenas essas empresas, né, mas todo o mercado. Hoje, então, a gente vai explorar como as estruturas robustas de governança corporativa, de compliance, controles internos, gestão de riscos, e uma cultura ética, uma cultura de integridade fortalecida podem atuar como barreiras contra fraudes, lavagem de dinheiro e também a captura de pessoas e processos nessas organizações brasileiras. E para enriquecer essa discussão, vocês já perceberam aqui que eu estou muito bem acompanhada, muitíssimo bem acompanhada de um time de brilhantes especialistas que trazem aqui experiências complementares, né? A Chantal Pilet, que é diretora da Kroll Associates, o Gustavo Lucena, que é conselheiro, membro de diversos comitês de auditoria, de grandes empresas brasileiras, e o Richard Blanchet, que é meu sócio no Blanchet Advogados, referência em governança corporativa, especialmente também no tema, de responsabilidade dos administradores. E para darmos então início ao nosso evento, né, e colocar todos na mesma página, eu quero começar já convidando aqui o Richard para fazer uma fala aí de abertura. Richard, o palco é seu. Obrigado, Gabi. Obrigado, Capital Aberto. Bom dia, boa tarde a todos e a todas. É um enorme prazer estar aqui com vocês. São eventos bem legais. É o quinto evento, sempre com tema bacana. E esse tema realmente a gente tinha até uma dúvida, né? Se a gente faria em dezembro, mas a gente não podia deixar passar esse ano com tudo que está acontecendo. Era importante posicionar o mercado, começar. A gente tem que discutir bastante esse tema, né? Então, acho que o time era propício, tinha que ser esse ano, e a gente tem que aproveitar o que vem pela frente para a gente se posicionar. Assim, a governança corporativa, ela evolui muito por crises, né? Seja na época dos escândalos contábeis, da Enron, da WorldCom, veio a Sarbanes-Oxley, se espalhou pelo mundo, controles internos, comitê de editoria, certificação CEO, CFO, depois vem Lava Jato começa a falar de anticorrupção, depois veio LGPD, depois veio pandemia, depois veio agora os escândalos contábeis americanos de novo. Então, depois vem geopolítica. Então, esses escândalos, a gente sempre promove a evolução da governança. Mas a gente está diante de uma coisa muito nova, né? Uma coisa que está fora do radar, né? Porque até então você está falando de fraude contábil, você está falando uma questão de retenção de talentos, mas a gente está falando de uma coisa que nunca foi usual no Brasil, as empresas estarem preocupadas, ou deveriam estar preocupadas, com infiltração de crime organizado. Eu vou fazer uma apresentação de uns 20 minutos no máximo, que a gente vai privilegiar bastante o diálogo, e aí a ideia é posicionar todo mundo está posicionado no tema, e a partir dele a gente avançar aí sim com uma discussão mais robusta. Bom, então vou subir aqui a apresentação, só me avise se subiu de verdade aí para vocês. Sim, Tá, maravilha. Então vamos lá. É, bom, acho que, como eu falei, assim, a questão do crime organizado se infiltrando na economia formal, isso é uma novidade. Não que crime organizado, a gente convive há muitos anos no Brasil, né? Infelizmente,
Mas até então é uma coisa que a gente tem preocupação, mas enquanto cidadãos, enquanto pessoas que são afetadas no nosso dia a dia, né? E agora, de repente, a gente começa a ver um avanço da economia, do crime organizado na economia formal, no mercado imobiliário, em decisões de investimento, no setor de combustíveis, no setor de transporte, em fundos de investimento, na fintech. E essa da Operação Carbono Oculto, isso é um organograma que foi feito pela própria Receita Federal. Era aqui nem daria para trazer muito, porque está um pouco manchado, mas o original também está. Mas dá para você ver a sofisticação que essa Operação Carbono Oculto tinha, né? Do ponto de vista de onde veio até chegar na bomba, etc. Né? É, mas aqui eu queria aproveitar esse slide para fazer uma marcação de posição. Não é objetivo do painel hoje discutir uma empresa do crime organizado. Não é isso que a gente está falando. Eu não estou dizendo de uma empresa fantasma, cheia de laranja. Não é isso que a gente vai discutir hoje. A gente vai discutir as nossas empresas, as nossas organizações. De que maneira a gente pode se prevenir ou minimizar as chances de a gente ter de maneira não desejada, a infiltração ou contágio ou a utilização das nossas empresas pelo crime organizado. Né? O caso da REAG, que não vou falar sobre ele, mas o ponto é o seguinte, e normalmente a gente fala muito de fraude pelo escândalo contábil, o dano material que ele provoca, mas o que aconteceu com a REAG é um caso, o dano reputacional é devastador, né? Então, eu acho que a gente tem aqui uma questão que é tão verdadeira que agora saiu recentemente, agora em dezembro, saiu uma pesquisa do Datafolha com a Transparência Internacional, uma pesquisa para capturar a percepção dos profissionais de compliance. Então veja que é uma pesquisa que eu estou falando com gente de compliance, né? Foram 96 entrevistas em que eles entrevistaram o pessoal de compliance, os profissionais da área de compliance, sobre a percepção deles da questão da corrupção e integridade, mas com o olho no crime organizado, né? Então, quando perguntado sobre como é que estão as práticas de integridade nas companhias, na visão dos profissionais de compliance, a maior parte entende que está melhor do que estava 2 anos atrás. Né? É, aí quando vem a pergunta, mas você acha que o crime organizado ele está se tornando um problema crescente? É 96%, isso é uma unanimidade. Dali vem a pergunta, tá? É, mas a sua empresa tem controle específico? Aí vem 57%. 57% para mim é um número muito alto, porque eu não tenho tido essa percepção nas empresas que eu frequento. Pelo menos que a questão do crime organizado já está na matéria de risco, já está na agenda, já está discutido, sim, mas de qualquer jeito é um dado de quem está na área de compliance. 50% concorda que as nossas empresas adotam controles para mitigar risco associado ao crime organizado. Inclusive, se os mecanismos de due diligence de integridade, onde olha a due diligence da cadeia de valor, se eles estão preparados para capturar a questão do crime organizado, e aqui também uma percentual interessante, né, de 69% dizendo que sim. Avançando, pensando no futuro, a pesquisa então pergunta também se na sua empresa tem mais ou menos investimento em compliance, e veio 54% dizendo que mais investimentos em compliance. Se ele vê como tendência aumentar esse investimento, a maior parte entende que sim, e se está usando empresas terceirizadas como parte do seu programa de integridade, seja no canal de denúncia, do dia de terceiro, etc. Né? Então, os números mostram que, primeiro, a própria existência da pesquisa mostra a relevância do tema, e uma percepção de que as áreas de compliance já estão enxergando esse tema e entende que isso vai crescer, mas, por outro lado, eu queria fazer um contraponto sobre isso, porque quando a gente pega num público que é de especialistas em compliance da empresa, eu não tenho os dados por detrás da pesquisa, então pode ser que eu
a minha percepção não esteja correta, mas olha o que me chama a atenção. Do perfil de amostra, nós estamos falando de 35% é o executivo de compliance acumulando outras funções. 29% são gerentes de compliance e só 20% Chief Compliance Officer. E isso, para mim, é uma tendência que eu verifiquei, a gente tem verificado, e é uma coisa que sempre acontece, tá? Quando vem a crise da Lava Jato, a compliance, os programas de compliance, tudo foi implementado. Passa-se 10 anos, você começa a ver uma juniorização do compliance. Você começa a ver a área de compliance deixa de ser uma área, começa a juntar com outra área, depois vira um gerente de compliance. Então, claro, tem empresas muito robustas, mas a gente percebe uma certa perda de senioridade ou de quando você começa a ver o compliance migrando para custo, né, como se fosse custo, né? Então, uma coisa que chama atenção. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque as crises, hum, precisa vir uma crise para lembrar da importância dos programas de integridade, compliance, etc. Né? Pegando aqui esse estudo mundial da Associação de Certificados de Experts de Fraudes, é um estudo mundial bem bacana, eles entrevistaram eles analisaram, não é que entrevistaram, eles analisaram quase 2.000 casos de corrupção em 138 países, tá? Que geraram perdas de mais de 3 bilhões de dólares. Então, é um estudo muito bacana. E ele fala, ele começa assim, quais são os principais, a partir dos principais motivadores da fraude, né? E aí eu estou falando fraude porque eu vou dizer, a gente vai entender um pouco que conecta, essa lógica conecta bastante com a própria questão que eu vou falar do crime organizado, né? Mas assim, se a gente pegar no triângulo da fraude, assim, por que a nossa empresa, que faz? Quais são os fatores que levam nossas empresas a serem vítimas de fraudes? Fraudes na sua mais variada forma, seja corrupção, desvio, ou ela ser capturada por um crime organizado, né? Então, a pressão, são sempre três elementos, né? Pressão e incentivo, ou seja, que tipo de pressão e incentivos existem na companhia, né? Quais são os motivadores, as razões que levam alguém a cometer uma fraude. A gente sempre, quando pensa nisso, a gente pensa em problemas financeiros em casa, problemas de saúde, um desejo de ter um bem. Então, assim, aqui a gente podia ficar horas discutindo quais são as pressões que um cidadão, uma pessoa, indivíduo, ou incentivos que ele está tendo para cometer um crime. A oportunidade, ou seja, se a percepção que esse indivíduo que está pressionado ou está com algum incentivo pessoal, é, qual é o ambiente, se aquele ambiente que ele convive é um ambiente que mostra várias oportunidades de se beneficiar com baixo risco de ser capturado. Veja que é um binômio. Eu tô pressionado, eu tenho incentivo, eu enxergo várias oportunidades de desvio e acho que aquilo não tem como ser pego. E, por fim, eu, o indivíduo racionaliza, ele justifica para ele próprio que aquilo que ele está fazendo não é um problema. Então, pessoas de bem, que você vê convivendo, familiares que vão para a igreja, que são. E de repente, quando você vai ver, é um fraudador, é um corrupto. Mas ele fala, mas todo mundo é corrupto. Se eu não for corrupto, esse é o mercado. Então, ele racionaliza, ele bota para si. Então, quando a gente pensa em fraudes, assédios, desvios, agora, crime organizado pode ter um elemento de pressão aqui, que é um elemento de pressão de ameaça à sua própria vida. E a gente não está acostumado com esse tipo de. A gente pensa sempre no motivador financeiro, de saúde, do próprio ambiente tóxico de bônus exagerados, metas, pressão, mas a gente não está acostumado com um ambiente, uma pressão externa, por exemplo, de alguém colocar, ou você faz, ou morre a sua família. Né? Então, apesar de o triângulo da fraude não mudar, a gente também tem que olhar para cada um desses elementos com um outro olhar, tá? E aí, quando a gente pega esse mesmo estudo, as principais fraudes estão em apropriação indevida de ativos, corrupção e fraudes financeiras. Até fraude financeira não é objeto hoje, mas é algo interessante, é só 5% dos casos, mas gera a maior parte dos prejuízos da empresa. É, onde a fraude mais ocorre? Nas áreas de operações, controladoria, vendas,
atendimento a cliente e alta gestão. São onde as fraudes mais ocorrem e onde provavelmente é onde entraria também a questão de pressões ou captura da empresa pelo crime organizado, né? É, nenhuma novidade aqui, tá? A importância dos controles internos, né? Mais das metades das fraudes, o estudo revela que são praticadas em razão da falta de controles ou pela violação de controles existentes, né? Então, fraudes ocupacionais você combate com várias questões, mas uma delas é controle, estruturas de controles internos e gestão de riscos. E a lógica é muito simples. Quando você tem controles internos eficazes, você tem menor possibilidade de ter fraude, e se tiver fraude, porque não tem como evitar 100%, você captura a fraude muito mais rápido. Você não vai demorar 10 anos para descobrir que americanos estavam com fraude. Né? 10 anos para descobrir. Né? Então, os mecanismos que são mais eficazes para detecção de fraudes e que não vão ser muito diferentes da questão de crime organizado. O canal de denúncia 43%. E olha a auditoria interna 14%, e olha a auditoria externa 3%. Então, a gente ainda continua achando que é a auditoria interna que captura a fraude. Não, a auditoria interna não foi preparada para isso, ela não é no escopo dela. Então, quando eu vejo um número desse, 14% de fraudes são capturados por canal de denúncia. O canal de denúncia que eu digo aqui é um canal de denúncia bem implementado, de independente, de terceiros, com reporte adequado. É, 43%. Então, quando eu vejo uma empresa que não tem isso, ou ela não leu essa pesquisa, ou leu e não quer, assim, mas a gente precisa divulgar essas questões, né? É, então, quando a gente pensa, não, tá, então eu preciso de controles internos. As estruturas clássicas de controles internos as três linhas do IAA. Essa são uma metodologia clara, né? Que a primeira linha de defesa é a operação, é a área de negócio. A segunda linha é a área que apoia a área de negócio, que é o jurídico, o compliance. A terceira, a auditoria interna. E tudo isso dentro de um framework de governança que o COSE é um dos melhores momentos. De novo aqui uma provocação, né? Será que o atual, mesmo as empresas que têm estrutura de controles internos de gestão de riscos, na primeira linha, já incorporou a questão da possibilidade de um profissional da empresa ter sido aliciado pelo crime organizado, né? O Gustavo vai contar aí um pouco um caso que ele teve aí de um profissional de TI, né? Que foi abordado. Aí, Gustavo, depois quando você falar, eu gostaria que você contasse sobre ele. É, e aí, quando você pensa, tá bom, mas e do que relação ao crime organizado, né? Essa pesquisa que foi feita com os profissionais de compliance, ela mostra, tá pequenininha aqui, eu vou ler, assim, quais são os pilares do programa de compliance, de integridade, programa de integridade, que precisam de aprimoramento. E 46% entende que o próprio programa de integridade, isso já admitindo que a empresa tem um programa de integridade robusto, tá? 46% entendem que o programa de integridade tem que ser aprimorado e adaptado à questão do crime organizado, ou pelo menos incorporar. Do diligence de fornecedores, ou seja, a questão de você fazer do diligence da sua cadeia de fornecedores, essa é uma questão que vai crescer. Do diligence na cadeia de fornecedores, parceiros e colaboradores. E quando a gente pensa num crime organizado, eu posso olhar para cima, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Matriz de risco, comprometimento da alta administração, comunicação e treinamento, esses são os principais, tá? E a independência do compliance office. Então, e tudo isso porque nós estamos falando do programa de integridade, ou seja, no fundo, controle interno, gestão de risco, compliance, mas o programa de integridade ou seja, se a empresa não tiver um programa de integridade robusto, ela vai ter dificuldade de capturar ou de evitar não só fraude contábil, mas também ter canais adequados que são crime organizado. A forma de fazer programa de integridade, eu não vou entrar aqui, mas até a CGU já mudou um pouco, mas esse é um mais antigo, mas eu gosto dele, que você quando monta um programa de integridade, você monta com 5 pilares. Né? Qual é o comprometimento da alta administração com o programa de integridade? Se tem dentro da empresa uma instância, um programa, área de compliance, dedicada ao tema de controle interno, gestão de risco e integridade, se tem uma matriz de risco, se eu tenho instrumentos de políticas, etc., e se eu tenho monitoramento e punição. Então, são 5 pilares, né? E a gente então fala de esses pilares tem que trabalhar com a questão da prevenção, e para prevenir é um conjunto de regras de governança corporativa, conselhos, comitês, controles internos, gestão de riscos, código de conduta, política, treinamento, comunicação, é o preventivo, é o arcabouço, é o instrumental, né, para evitar.
instrumentos que me permitam detectar se aquela minha estrutura foi vazada. Então, due diligence de integridade, due diligence da cadeia de suprimentos, monitoramento, auditorias, o canal de denúncia, que eu já falei a importância dele, e a questão da remediação. O que você faz uma vez que você detectou? Se a empresa efetivamente apura, se ela pune, se ela corre atrás na recuperação dos ativos. Isso dentro de um programa de compliance tradicional, né? É, olhando assim os 5 casos, né, que a gente fala, muita gente fala os 4 casos de compliance, né? Que é Know Your Client, né? Até eu vou pegar aqui para a gente vocês aqui, ó, que é o Know Your Client, né? Conheça seu cliente. E aqui quando a gente começa a falar, eu gosto de botar o Know Your Business, conheça seu negócio, né? Eu conhecendo meu negócio é combustível, eu sei que né, eu posso ser abordado, porque é uma área de muita atuação do crime organizado. Se eu estou na fintech, então eu tenho áreas mais tradicionais do crime organizado, então eu preciso conhecer meu negócio. Conhecer seu cliente. Ah, eu tenho um cliente maravilhoso, que está me pagando uma fortuna, né? Se você transportar isso para a nossa vida pessoal, imagine que você está vendendo uma casa e aparece alguém querendo pagar uma fortuna na sua casa. Só que ele quer pagar em dinheiro vivo, é, e quem vai comprar é uma empresa laranja, não é que ser laranja. Então, eu tenho que desconfiar. Então, mas isso também vale para a empresa. Know your client, né? É, know your supplier, quem está me fornecendo, quem é o meu fornecedor, né? Know your partner, você conheça seu parceiro, e aqui entra, gente, o seu sócio minoritário, um investidor que você não sabe de onde ele é, ou um parceiro estratégico, ou conheça seus colaboradores. Então, as políticas, os treinamentos, é, tem que estar muito robusto, porque quando eu conheço quem é meu cliente, quem são meus investidores, meus parceiros, meus fornecedores, meus empregados, e conheço meu negócio, eu consigo desenhar controles específicos, eu consigo identificar lá quais são as alavancas de risco, né? Puxa, está na meta, está na minha dependência no cliente, eu tenho uma dependência no cliente só, então a gente precisa, dá para explorar cada uma dessas questões aqui, né? E por fim, a gente aqui, vou deixar um spoiler aqui do material que eu fiz a partir de um material elaborado pelo Lucena, né? Que é uma política, se eu começar a pensar já em instrumentos muito específicos, né? Uma política de crime organizado, né? Que eu deveria pensar no antes, durante e depois. Ou seja, como é que eu olho o antes, né? Prevenção, inteligência e prontidão, né? É, quais são os objetivos do programa, qual é o conteúdo mínimo desse programa, que inclusive deveria ter acessado pelos conselheiros, pelo Conselho de Administração das Empresas, né? Ou seja, conteúdo mínimo, por exemplo, o conselho tem que estar minimamente educado sobre como é que o crime organizado funciona, como é que funciona uma lavagem de dinheiro, como é que as estruturas funcionam, né? Terrorismo, lavagem de dinheiro, corrupção, para que eu consiga saber também, eu tenho um mapa de red flags. Quais são os red flags que eu deveria estar olhando em cada uma dessas áreas, né? Resposta, né, durante. E se acontecer algo, e já a partir de que você tenha uma estrutura mínima numa política anticrise decorrente do crime. Então, ativar esse plano de incidente de crime organizado, contenção e proteção, interface com as autoridades, e como é que a informação circula de forma estruturada para o conselho, comitês e para as autoridades, né? E a questão do depois, como é que eu remedio, e é que aí a gente passa por investigações independentes, tentar entender a causa raiz, o plano de remediação, medidas disciplinares e como é que eu atualizo o meu programa. Eu volto para o antes, ou seja, um episódio volta para o antes, né? E por fim, para eu fechar, né, tudo isso para dizer que eu preciso de todos esses instrumentos, mas eles não vão ser eficazes se eu não tiver uma cultura ética na organização, né? Então, eu preciso sair da conformidade, do compliance, de aderir às leis, para a integridade, né? É o tom da liderança de criar, agir de forma antiética, ou seja, quando a gente tem uma cultura ética, gente, e a gente faz o errado, a gente se sente muito desconfortável, né? É diferente quando eu estou com uma empresa que cresceu com base no modelo de corrupção, os diretores fazem aquela corrupção e já não ligam para aquilo, porque aquilo está dentro do ambiente. Numa cultura ética, qualquer desvio, a maior parte das pessoas vão se sentir não confortáveis, né? Então, é aquela cultura que está na roda de conversa, né? Então, se eu tenho uma cultura ética, suportado por um bom programa de integridade, que já está adaptado à questão de crime organizado, inclusive com uma política adequada para isso, e estruturas, a chance de acontecer
é menor, aí é a pesquisa mundial de fraudes ocupacionais. A chance de acontecer é menor, e se acontecer, eu consigo agir de maneira mais rápida e agir de maneira estruturada. Então, Gabi, é isso que eu queria passar como uma introdução para posicionar todo mundo no tema. E aí eu já devolvo para você como mediadora do nosso evento, né? Obrigada, Richard. Foi ótimo. A gente já tem aqui a turma se manifestando. Eu estou gostando de ver, inclusive, compartilhamento de material aqui no chat, né? Tem um artigo aqui que foi postado pelo Orlando, interessante, já a CVM se posicionando com relação à falta ao descontrole, digamos assim, no caso da REAG, e até o Paulo Henrique se manifestando aqui que, na visão dele, existe o risco de infiltração de novas pessoas, além da cooptação que você falou, né? Novas pessoas entrando que já fazem parte dessas organizações, né? E entram justamente Exato. propositalmente para se infiltrar dentro ali da estrutura de governança, o que torna esse processo ainda um pouco mais desafiador. E aí eu já pego o gancho para minha pergunta, para a gente aquecer aqui o debate, enquanto o pessoal manda aqui as perguntas no chat. Uma pergunta para vocês três, tá? A gente pode começar aqui, vou dizer até a ordem, já que, né, sou a mediadora, então vamos começar com a Chantal, depois Gustavo e o Richard. E eu queria ouvir de vocês. é, Com relação a esses casos todos, né, de infiltração do crime organizado em diversos segmentos, a gente vê então que são reveladas essas fragilidades sistêmicas que você trouxe muito bem aqui na sua fala introdutória. Então, na visão de vocês três, né, qual é o maior desafio hoje? Eu sei que é a pergunta do milhão, tá? Mas é só para aquecer os motores. Então, qual é o maior desafio hoje para blindar essas organizações contra esse tipo de risco? Falhas de governança, lacunas regulatórias ou uma cultura corporativa permissiva? E por quê? Chantal. Olá, boa noite a todos. Obrigada, Gabi, pela pergunta. Parabéns, Richard, pela aula. Gustavo, meu querido, um prazer estar com você mais uma vez. Obrigada pelo convite, Capital Aberto. É, é 1 milhão mesmo, né, Gabi? Só não vale pagar no Pix, né, Gabi? Porque aí a gente já começa a entrar aqui no sistema que a gente tem que combater. Mas pegando um gancho até um pouco do que o Richard tem mostrou para nós aqui, de fato, hoje a gente estaria falando bastante, né? Isso tudo está bastante relacionado com o crime de lavagem de dinheiro. E é importante a gente falar que isso é um crime, né? Porque isso nos também não nos deixa sozinho nesse combate, Gabriela, pensando que esse é um debate e um tema de segurança pública, né? Então, temos aqui um ponto de segurança pública a ser debatido, e tem estruturas, a gente já tem estruturas governamentais e de polícia mesmo, que estão fazendo as investigações e estão seguindo com o tema, e de fato o que nos resta é blindar as nossas organizações para evitar que a gente chama, né, ali na tríade da lavagem de dinheiro, que é do que a gente chama de, qual que é a palavra? Isso, do placement, né, que é da colocação do dinheiro dentro das nossas organizações. O que tem faltado, Gabriela, ao meu ver, primeiro que eu acho que nós, nos últimos anos, estávamos absolutamente focados num compliance, num sistema de governança para prevenção à corrupção, que era um tema ali entre público e privado, e foram feitas estruturas de governança e de compliance muito robustas e avançamos muito nessa agenda, né, desde dos temas ali relacionados a 2012, 2013, da Lava Jato, e nós talvez não tenhamos percebido a velocidade com a qual o crime organizado estava aproveitando também do sistema nosso corporativo aqui das organizações, da fragilidade dos nossos controles, como o Richard já trouxe, sem antecipar as minhas próximas respostas, para fazer justamente o placement dos valores, né, que são aí advindos de crime, para ocultar aqui e fazer essa lavagem e depois conseguir fazer essa retirada. O que nos resta, Gabi,
é efetivamente fazermos o que o Richard falou, é de nós assumirmos a responsabilidade para a defesa das nossas organizações, né? Então, fazer, neste momento, um diagnóstico. Por que que a gente está aqui no dia 11/12, né? E não estamos já saindo de férias? Porque a gente precisa planejar que a partir de janeiro a gente precisa fazer um diagnóstico das nossas organizações para verificar se efetivamente as nossas portas estão fechadas. As frestas abertas nas nossas organizações, na aceitação de cliente, na aceitação de parceiros, na aceitação de empregados, teve um colega aqui que disse, né, que os empregados também estão sendo, é, também são aliciados, né, e aliciamento, tanto os que estão já dentro, quanto os que entram nas nossas organizações, é que deixam as nossas organizações frágeis. É, e é um crime que está pervasivo, então, nosso desafio também é o setor, não temos mais um setor necessariamente que esteja completamente blindado. Antigamente nós falávamos de setores regulados, né? Então, os bancos com uma estrutura de governança, com um Bacen bastante próximo, uma SUSEP, para seguradoras, mas o que acontece é que agora, né, qualquer empresa de qualquer setor está exposto a, ao crime organizado e a essa ocultação e essa mistura e essa devolução para o mercado de dinheiro proveniente de crime. Enorme, né, Gabi? Passei meu tempo, mas pensando no. É uma pergunta longa para 1 milhão, então fiz aqui o meu Excelente. lance. Muito bom, Gustavo, e você? Legal, tá bom. Obrigado também por estar aqui com todos vocês. É, Área de governança, lacuna regulatória ou cultura corporativa, né? Eu acho que é um mix dos três, Gabriela, até pelos casos que nós vimos, né? Se nós olharmos que as facções... Bom, primeiro que o Brasil tem 40 facções, né? A gente acha que é só PCC, Comando Vermelho, acho que esses dois estão mais em todos os estados, território nacional, mas quando a gente olha outras, são muito municipalizadas ou naquele estado específico, né? Então, eles já operam com uma lógica empresarial. Usa laranja, estrutura societária complexa, setor econômico formal para influenciar algum mercado. Então, hoje o risco não é só aquele funcionário, entre aspas, bandido, que está na sua base da empresa, né? Mas sim toda a cadeia de valor do setor que você está, de fato, atuando. Então, requer regulamentação, um setor muito bem robusto, se a gente falar do setor de combustíveis, né? Estamos agora falando um pouco sobre fracionamento de botijão white label, sem a marca. Estamos falando de fintechs ali, que, né, o mercado financeiro supôs ali que estava controlado e não. Casa de jogos, bets. Então, veja, depende do setor que você está, não é só o funcionário, mas sim a tua cadeia inteira. Então, isso envolve falta de uma regulamentação forte para esses novos entrantes serem de fato legítimos, qualificados, serem de fato empresários. Falta ali uma fiscalização sobre essa atividade. Falta uma governança também empresarial para fazer o teu papel de dentro de casa, mais a parceria pública-privada. E uma cultura de tolerância zero, onde aconteceu, não é nada ali permitido. Veja que quando esse tema vem para a mesa, é difícil o empresário falar, vamos tocar nesse tema? Ah, tinha alguma coisa aqui dentro. Vamos se envolver? A primeira reação é, não vamos se envolver. Desliga, fecha o fornecedor, contrata outro e segue a vida. Né? Veja que a inteligência é tão grande que eles voltam. Então, tem que se envolver de fato. Exatamente, muito bom. Até aqui, contando um pouquinho, o pessoal no chat se manifestando, eu tô achando ótimo, né? O Valdir Félix, inclusive, fala, né, que é preocupante a observação da infiltração do crime organizado no sistema financeiro, notadamente através da utilização de corretoras de valores, da estruturação de fundos de investimento para fins ilícitos, como com a lavagem de ativos. Então, você trouxe isso muito bem, Gustavo. Richard. Eu acho que, Gabi, eu acho que hoje, nesse momento, eu acho que ainda não é um tema que está na agenda dos conselhos. Então, eu acho que se não tiver no top, é tone of the top, é o tom da liderança, né? Se
a questão de controles internos de gestão de risco tem que estar. Então, esse tema, quando eu tiver discutido a própria estrutura de controles internos de gestão de riscos, etc., esse tema em algum momento tem que ser discutido no conselho, e o conselho dá o tom, né? Porque isso começa a ser incorporado nos meus instrumentos clássicos, matriz de riscos, controles, comitês, canal de denúncia, mas alguém, quando você tem o tom de que eu tenho que ir para alguém vai desenvolver, porque então está se discutindo, assim como o Gustavo mencionou, mudanças regulatórias de fintechs, também dentro das empresas. Será que eu posso me permitir não ter uma política de know your client ou know your supplier, ou seja, não conhecer seu cliente, seu fornecedor? Será que eu posso me empolgar com todas as vendas? Será que todo fornecedor, até onde minha due diligence está indo, né? Até onde meu canal de denúncia está abraçando tudo isso, né? Então, eu acho que se eu puder parar aqui para não repetir o começo, eu ainda não sinto o tema verdadeiramente incorporado. Eu não estou dizendo incorporar para tomar seu tempo ali da agenda, mas minimamente que o assunto tenha sido discutido e que um plano de ação tenha sido tratado para você trabalhar, no mínimo, uma política de incidente de crime organizado, que é o antes, durante e o depois. Ou seja, assim como eu fiz com outros temas de LGPD, proteção de dados, pandemia, corrupção. Eu tenho um novo tema aqui, esse novo tema vai ser incorporado. Como eu incorporei geopolítica, como eu incorporei mudança climática. Então, se a estrutura está robusta, os temas vão aparecendo e o conselho dá o tom da liderança. E aí, a partir dali, os mecanismos, como tem uma pessoa expert no assunto, ele vai começar a trazer uma coisa estruturada para o conselho. Até acho que eu queria só reforçar que eu não acho que ainda está, que esse tema está ainda na atenção que ele merece no âmbito do conselho. Interessante, né? De fato, é um tema que ainda não tem a atenção proativa, digamos assim, e muitas vezes para ali no próprio compliance, né? Não chega isso na agenda dos conselhos, né? Isso é um ponto de alerta aí para os nossos conselheiros, né? Que esse tema, então, passa a ser mais um dos inúmeros temas que o conselho vai precisar começar a ter um olhar, e conselho, enfim, apoiado pelo comitê de auditoria, depois até o Gustavo vai falar um pouquinho mais sobre isso, e eventualmente algum outro comitê, né, de assessoramento ao conselho, mas esse tema precisa realmente estar mais presente, digamos assim, no calendário temático anual, né, dos conselhos. E aí, Chantal, voltando para você, né, vamos pensar aqui agora num compliance proativo, né? Quais sinais de alerta, né, os famosos red flags, costumam indicar tendências de infiltração do crime organizado em operações financeiras, né? E como as áreas de compliance podem agir de forma preventiva? Muito bem, Gabi. Eu vou começar do fim para o começo, né? Porque aí já pensando no quais seriam os red flags que as áreas teriam condições de ver se elas fizessem uma implementação que a gente chama sistêmica de gestão de riscos, né? Porque os sinais, eles são, de novo, eles percorrem por vários momentos da operação de uma empresa, desde a aceitação do seu cliente, do seu colaborador, do seu parceiro, até o comportamento durante as transações, até efetivamente a saída desse fornecedor, do recebimento de fundos ou dessa liberação do dinheiro ao final. Mas ela passa pelo. Vocês estão ouvindo um toquezinho que tá dando aqui? Não. Não, a gente Tá está te tranquilo. ouvindo perfeitamente. Desculpa, é que tem um sino tocando que tá. Deixa eu só fechar. E aí, o que tem sido agora, né, quando a gente está falando de monitoramento, mapeamento dos riscos, como o Richard bem trouxe ali, as áreas de compliance têm que colocar, então, como um risco possível, né, e provável, os riscos desse adentramento do crime organizado. E ele começa, de novo, como eu disse agora há pouco, na entrada, né? Então, quais são as barreiras de entrada? E nas barreiras de entrada, a gente já começa a ter alguns red flags interessantes, que antigamente talvez nós não dessemos atenção e falávamos, bom, fornecedor é um fornecedor novo, mas as datas de criação das empresas, né, o quanto esse fornecedor está no mercado, qual é o histórico desses fornecedores, porque como o Gustavo também já disse, o crime organizado, ele se organiza justamente por estruturas
societárias bastante complexas, né? Então, a gente precisa entender o que a gente chama de beneficiário final e conseguir agora, Gabi, olha só que loucura, as áreas de compliance, quando a gente falava, vamos fazer uma due diligence de primeiro nível, fornecedor, né, de serviço, não é um fornecedor de alto risco, não é um fornecedor de transporte, não é um fornecedor de alto risco para compliance, né? O fornecedor de alto risco para compliance era alguém que estava ali muito perto de um agente público. Mas agora não, um fornecedor de limpeza. A gente deveria conseguir fazer uma due diligence de 2 níveis para entender, né, se esse fornecedor com esse contrato grande, quem é. Esse cliente, né, que talvez a gente também fizesse uma aceitação de cliente muito mais facilmente, precisamos abrir 2, 3 níveis para identificar quem são. Então, por isso, trazendo para o compliance uma responsabilidade aqui, de fazer uma due diligence mais complexa, mais completa e mais longa, né, para identificar os beneficiários finais. E isso é muito simples, né? Existem listas restritivas e tem sinais, né? E agora, com muita mídia, a gente consegue abrir nesses 2, 3 níveis e conseguir identificar que na terceira camada, numa mídia muito fácil, muito no Google, a gente consegue identificar quem é eventualmente a pessoa que está ali como na cadeia de valor ali, como disse o Gustavo, tentando entrar nas nossas organizações. Essa é a primeira coisa. Então, fazer uma avaliação dos nossos terceiros, né, do business, know your business, de forma mais completa. A outra coisa, Gabi, as áreas de compliance terem agora, e aí eu tenho sugerido muito isso nos diagnósticos e nos projetos que eu tenho cuidado aqui, justamente de prevenção à lavagem de dinheiro, de sistemas, né? De sistemas para fazer esse tracking, para fazer essa avaliação dos comportamentos que a gente chama de comportamentos anormais, né? E para descobrir o que é um comportamento anormal, a gente precisa saber o que é o normal. Então, as áreas de compliance, ou as áreas de prevenção de riscos, ou da área de prevenção de lavagem de dinheiro, tem que definir o que são as regras aceitáveis, né? A gente falou aqui agora há pouco também de sabermos qual é o nosso apetite, quais são os pagamentos que eu acho que são aceitáveis e que são comuns. Tudo que foge, o que me demonstre ali uma anormalidade, uma anomalia, deveria seguir para um segundo nível de controle. E aí sim, também pensando numa estrutura de governança, aonde a gente consiga fazer uma segunda avaliação, né, dessa transação, se ela é normal mesmo, se ela fugiu de uma regra, e quem é a área que vai, num segundo plano, fazer a avaliação se tem ou não algum risco que a gente precisa ver, como o Richard falou, tirar a cabeça ali da cegueira deliberada e efetivamente olhar. Então, tem as baixas capacidades operacionais, né, os pagamentos feitos fora de perfil, pagamentos antecipados são riscos importantes também, que eu acho que, como regra, a gente deveria colocar para as áreas de finanças. Cada vez que tem alguém que queira fazer um pagamento grande, antecipado, pagamento em Pix, né, pagamento em dinheiro, e isso, vários setores, no varejo, por exemplo, eu trabalhei no varejo, por exemplo, tinha regras para recebimento em frente de caixa de dinheiro. Então, quais são as regras? Então, compliance tem que trabalhar tanto no desenho de regras, e quanto no monitoramento desses red flags aqui, de pagamento, de comportamento e de documentação. E a última coisa que eu queria falar, que é muita coisa para falar em 5 minutos, mas a última coisa que eu queria falar que tem sido, assim, muito importante e que já tem tecnologia é biometria, né? Para sabermos também quem são as pessoas que efetivamente, principalmente nós, que muitos dos nossos processos, das nossas operações aqui são digitais, né? Então, que eu não consigo ter o cliente físico na minha frente, o fornecedor físico na minha frente, tem sistemas aqui de biometria que também conseguem dar um nível de conforto para identificar anomalias, Gabi. Muito interessante, né? O apoio da tecnologia aí
Importantíssimo. Mas eu achei interessante sua provocação, né, Chantal, e o pessoal aqui também no chat está se manifestando de olhar para as camadas mais profundas, né? Avançar nessa essa due diligence se torna cada vez mais complexa, porque nem sempre aquele background check usual, né, que você vai ali na primeira Ele não camada, pega, vai não pega. exatamente te levar a Às perceber, vezes, né? isso, porque a ocultação do dinheiro, justamente, da lavagem, ela cria camadas, né? Então, quando a gente fizer a due diligence, a tradicional, eu vou olhar dois sócios que estão limpinhos, que as certidões saem, que está tudo muito bem. Nós precisamos aumentar o nível de análise das camadas. E a nossa matriz de risco, Gabriela, não vai ser a mesma de corrupção. Não é a mesma, porque a gente não está olhando e buscando as mesmas coisas. Por isso que Exato. essa inteligência de prevenção à lavagem de dinheiro é uma coisa que talvez nossas áreas de compliance têm que desenvolver. Aliás, Exatamente. Gabi, só para aproveitar aqui, até o Paulo ali no chat falou, né? Tem se falado muito da inteligência, né? A inteligência Isso. sistêmica, né? Mais do que compliance e tal, a inteligência de dados, inteligência, Exato. assim, os red flags que a Chantal colocou, né? São bem mais legais, né? Ou seja, o que é o normal? O que está fugindo do normal? Pode ser uma dependência de um cliente, um sócio que está botando um monte de dinheiro, pode ser um fornecedor, pode ser um funcionário. Mas como é que eu detecto e que de fato não é a mesma? Então, eu acho que inteligência é uma palavra boa de se agregar a esse novo dessa estrutura sistêmica de incorporar naturalmente mais um risco, como eu já incorporei tantos outros na minha matriz, na minha coisa. Agora a gente não pode. Aqui o Rodrigo Lopes trouxe uma provocação interessante, né? Que a gente também não pode deixar de lado o nosso olhar humano, a nossa percepção, né? Porque ele fala aqui, achei um ponto interessante, Chantal, não sei se você concorda, que o desvio de conduta por meio das fraudes organizadas dificilmente são detectados por sistemas de inteligência artificial. Então, acho que também a inteligência humana por trás aí dessas Ah, análises é não, fundamental, né? é um conjunto. Tem que ter uma área de inteligência humana, mas a tecnologia ajuda muito a ser preditivo, dá sinais aonde talvez a gente não consiga alcançar, Gabi. E nem na Mas, velocidade que a gente alcançaria, né? mas ele pega o estudo mundial que eu botei. 48% das fraudes ocupacionais são detectadas pelo canal de denúncia, quando ele é bem montado, estruturado, certo. Eu estou falando de um instrumento clássico, já posto aí, ele pega Já 48%. Quando não tem, conhecido. e a gente É, conhece várias empresas que praticamente vai na auditoria, que pega 3. Então, assim, também, e o canal de denúncia é gente por trás, é gente com tecnologia, né? exatamente. Bom, então aqui focando na governança, eu já quero passar a palavra para o Gustavo, que ele está muito quietinho, a gente não pode deixar ninguém quieto aqui nesse debate. Gustavo, pensando agora aqui, né, olhando para a estruturação da governança, com esse foco, né, de incluir o olhar para o combate à captura, né, de pessoas e processos das nossas organizações, o papel dos comitês. Né? Então, Uhum. como os comitês de auditoria ou outros comitês de assessoramento ao conselho podem atuar de uma forma mais estratégica para identificar vulnerabilidades que possam ser exploradas pelo crime organizado, como a Chantal trouxe aqui, os red flags, né? Obrigado. Olha, eu vou usar, acho que, três experiências até de vida, né, desses casos. De fato, o conselho ele deve enquadrar que o crime organizado está no seu mapa de risco estratégico, né? Como dito lá, alguns anos atrás, corrupção era quase um vermelhão ali. Ele foi descendo porque teve mais letramento, aculturamento, controle, né, fiscalização. Então, é um ciclo e contraciclo, né? E esse novo agora é crime organizado. Então, ele tem que estar com essa atenção claramente no setor que ele atua. Ele tem que entender a sua cadeia de valor, da onde vêm os insumos, quem são os meus prestadores de serviço, como eu contrato os meus funcionários e de que região que eles vêm, mas também para quem eu vendo, né? Às vezes é um cliente que eu não posso vender porque eu identifiquei que aquele cliente também é suspeito. Ele vai usar o meu produto para aquecer a economia e o dinheiro dele, né? Então, atividades como entrada de novos acionistas, joint venture, aquisições, reestruturações societárias, participação em serviços de concessão pública. Veja que, dependendo da empresa, ele tem que colocar esse risco vermelho e entender a relação de comunicação e trânsito
de contratos e de dinheiro. Então, ele faz esse mapeamento de interações da sua empresa e os seus serviços. Veja que tem setores que são muito densos, né? Então, setor de combustíveis e derivados, se ele está nesse setor, tem muita coisa para ser feita. O setor financeiro ampliado, fintech, banco digital, os FDICs, os FIs, casas de câmbio, blindagem patrimoniais, né? Apostas, entretenimento, apostas, inclusive patrocínios esportivos, né? Então, quando você vai ver, olha, estou entrando numa lei Rouanet, estou entrando e vou e compro 3 ou 4 cotas, mas quem é que está trazendo essas outras cotas, né? É o meu nome que está se associando a ela. Transporte, casos muito confirmados de transportadoras dentro de empresas, que foi comprovado desvio de carga, então combinado com o funcionário da empresa, geralmente o funcionário ali de compras ou de logística, que recebia uma remuneração mensal para, na hora de carregar o caminhão, uma X quantidade não estar na nota fiscal e o caminhão desviava para uma rota para deixar num depósito terceiro ou numa loja terceira. Então, aquele depósito e aquela loja e a transportadora era do crime organizado. Então, olha, eu já trazendo produtos roubo, mas para esquentar em lojas e depósitos, né, que de fato ali traziam isso. E também franquias, né? Hoje estamos falando de franqueamento de várias marcas, construção civil, que está muito claro aqui. Então, veja que dependendo do meu setor, da forma que eu faço negócios, o conselho tem que entender aonde que estão as brechas da criminalidade. Então, com base nessas brechas, entender se existe alguma regulamentação forte para a criação dessas atividades econômicas. Então, por exemplo, está fiscalizado pela ANS, está fiscalizado pela Anvisa, tem que ter metro, tem que ter uma licença, tem que ter... Então, dependendo de quanto menos coisas eu tenho que ter, mais propício vem uma criminalidade. E aí a empresa devia ter uma área de relações institucionais, relações governamentais, ou seja, a prática de lobby ético, entrando com as associações, federações, políticos para fechar essas brechas, falando que é um ambiente altamente propício para a criminalidade. Então, tem um trabalho também de lobby de relações institucionais que a sua empresa tem que fortalecer o seu setor. Então, falamos de mapa de riscos, também falamos de questões de lobby. E revisar toda a estrutura que a empresa tem para o que foi dito pré e o antes aqui e o depois, para atividades muito robustas. Veja que coisa simples, por exemplo, eu tenho 30% de fornecedores com cadastro inativo. Às vezes o comitê de editoria trata isso como um simples não comply. Mas isso já é um red flag falando por que a documentação não veio, né? Então, fornecedores em localizações de onde a sede é de alta criminalidade, sócios tendo múltiplas empresas, né? Então, veja que tudo isso, o conselho e o comitê já tem que garantir essa estrutura para fortalecer esse mapa de riscos. E também, depois que identificado, uma atuação que eu chamo de law enforcement, que geralmente está com o gerente de fraude, o gerente de perdas, ou o próprio gerente de compliance, sendo assessorado por um advogado criminalista. Então, quem é o teu advogado criminalista? Até questões éticas, quem é, se ele de fato vai te representar. Geralmente a gente utiliza o advogado criminalista quando nós somos acionados e eles nos procuram. Mas e o inverso, para nós criarmos as provas e as evidências e as buscas para de fato irmos até as autoridades? Então, estamos falando de delegacia de digitais, estamos falando de delegacia civil, estamos falando de COAF, estamos falando de várias autarquias, aonde ele vai representar essa grande empresa. Então, law enforcement, advogado criminalista, e começar uma investigação tanto interna como externa. Então, aonde que estão os ritos de investigação externa? Ir para a rua, né? Um caso específico, uma empresa de investigação, nós colocamos essa pessoa da investigação para ficar na portaria da saída dos caminhões. E ele que começou a identificar os movimentos dos caminhões como sendo um funcionário, nós contratamos ele como funcionário,
até para ficar claro que ele não era um terceiro, e ele passava todas as informações ali para nós. Olha que a robustez do programa trouxe para nós uma segurança para o comitê de crise de atividades ali criminais, né? Uma área de tecnologia, e alguém comentou aqui, muito forte para identificar grandes transações. Então, funcionários com saída grande de dados, fornecedores que têm segurança cibernética fraca, sabe que às vezes o ataque hacker não vem da sua empresa, vem do fornecedor com segurança fraca, que ele quer vir fraco mesmo para ele poder buscar algum dado, né? Então também, a Chantal comentou aqui, muito claro, você ter ferramentas de cyberbusca para poder montar essa operação. Então, quando o conselho e o comitê garantem que essa estrutura está montada, é ali que a gente começa a ter uma governança, de fato, do risco de criminalidade, né? E também um programa de cultura, de integridade, mas dando muito peso para o propósito e os valores da empresa. No caso específico de saída de PIX, que foi público, né? Um funcionário foi abordado por essa atividade criminosa e falou: se você deixar eu instalar uma ferramenta no seu computador, eu te pago R$700 por minuto enquanto essa ferramenta estiver no seu computador. E isso veio, né, até nós, num grupo de contra-inteligência, um delegado da Polícia Civil mostrou esse caso, e ele falou assim: olha que interessante, o funcionário, na gravação da conversa que nós pegamos, falou: não, mas e se eu for pego? E o criminoso disse: eu vou te mandar o phishing, você cai no phishing, enquanto essa ferramenta estiver no seu computador, R$700 por minuto. Ficou praticamente 48 horas, multiplica 48 horas por R$700 por minuto, né? No caso de fornecedores que entraram de atividade criminosa, veio o gerente de compras. O gerente de compras, nesses casos que a gente estudou, ele ganhava R$15 mil por mês. E interessante que a conversa que foi pego entre o gerente de compras e aí era o PCC, eles usaram o Google Meet para fazer uma reunião, e aí nós vimos com os rostos ali borrados, né, protegendo tudo mais. Ele estava com o advogado do PCC junto. E aí o advogado falando com o gerente de compras: olha, se você for pego, você vai ter uns 3 anos de prisão, mas é primeira vez, tá? Em 3 meses você sai, eu vou te defender, eu te dou R$3 milhões se você for preso. Olha também um elo da cadeia muito fraca. Então, se a empresa não trabalhar fortemente para tirar do seu setor e da cadeia de valor de serviços de limpeza, transporte, essas entidades que estão já conhecidas, ela tem que confiar fortemente no seu funcionário. E nem todo mundo não é ali blindado, né, para a gente ter essa segurança. É isso. Veja que casos interessantes da vida real, né? E aí, já pegando o gancho aqui na fala do Paulo Henrique no chat, né, que a governança, da forma que foi pensada há muitos anos atrás, né, já não é mais suficiente, é preciso se tornar cada vez mais sofisticada, digamos assim, porque o risco proveniente do crime organizado, ele se intensifica, vem de fora, né, vem através das pessoas, que já vem, inclusive, via empresa de hunting, inclusive, né, até acrescentando aqui o Paulo, as próprias empresas de hunting já começam a fazer background check, coisa que não faziam anteriormente, quando recebiam os currículos, né, dos potenciais candidatos, já começam a contratar, inclusive, plataformas para fazer uma verificação mais aprofundada de quem são essas pessoas, o que está no currículo é verdadeiro, não é, né? Então, veja que é um sistema que se torna cada vez mais sofisticado e desafiador para a própria
estrutura de governança corporativa da organização, né? E aí, Richard, já passando para você, que eu sei que você vai querer comentar sobre isso, né? Os controles que precisam se sofisticar cada vez mais, mas eu queria entrar também um pouco no papel, nos papéis e responsabilidades, né? Eu vi aqui um comentário interessante do. Peraí que eu preciso achar, que são muitos comentários aqui, o pessoal tá animado, mas de transformar o crime organizado em crime culposo. Peraí que eu estou procurando aqui, tá aqui, aqui mas, ai, acho que eu já passei, gente. Mas, assim, esse olhar para a responsabilização, digamos assim, né? E aí, olhando o papel e as responsabilidades dos administradores, né? Considerando que toda e qualquer organização está sujeita a uma tentativa mesmo de captura do crime organizado, como os administradores, eles podem equilibrar a pressão por resultados, né, e aquela necessidade de tomada de decisão cada vez mais rápida, de forma mais ágil, justamente por conta disso, com a obrigação de manter controles robustos, uma estrutura de governança cada vez mais sofisticada para que não tenha ou tenha menos falhas, e para que isso não se torne, essas falhas não se tornem porta de entrada para as práticas ilícitas. Gabi, eu acho que eu tenho falado bastante sobre o tema da responsabilidade dos administradores. Assim, a sua essência não muda porque é crime organizado, né? Ou seja, ou seja, pode ser, eu posso ter posso ter, por exemplo, o caso de mudança climática, né? Eu tinha lá a minha operação toda numa área lá do Rio Grande do Sul que ficou debaixo d'água. Tudo bem, nunca aconteceu, etc. Bom, aí acontece de novo. E a empresa não tem um plano B, a empresa não tem, ou seja, onde, onde é que estava a inteligência da empresa do ponto de vista de gestão de riscos, etc. Então, mas de qualquer jeito, indo para a sua pergunta, eu acho assim, a lei societária é muito clara, né? O administrador responde quando ele atuar com culpa, dolo, violação de lei ou estatuto. Culpa, dolo, violação de lei e estatuto. O dolo é a fraude, é a má-fé, é a vontade de fazer o errado. Então não vou nem considerar. Porque essa você tem que capturar com canal de denúncia, com cultura ética, com punições muito rígidas. Então, beleza. É, mas a culpa não é uma coisa tão capturável, ou seja, é negligência, imperícia e imprudência. Então, quando que um administrador, quando que um membro do conselho, por exemplo, foi negligente, aconteceu um vazamento que o Gustavo colocou, alguns exemplos do Gustavo, uma infiltração do crime organizado, um ataque hacker, via um phishing, numa captura de um empregado. Em linhas gerais, um caso desse jamais poderia gerar a responsabilidade de um conselheiro, que está lá léguas de distância lá em cima. Mas, se eu olhar do ponto de vista da legislação, a legislação brasileira diz, por exemplo, que o administrador, o conselho, por exemplo, ele tem o dever ele tem dois verbos que perseguem ele delibera e ele fiscaliza. A lei fala claramente, compete ao conselho deliberar sobre uma série de assuntos, mas também fiscalizar a diretoria. E é papel também do diretor, do administrador, monitorar as suas atividades. Então, o fiscalizar a diretoria, ou a diretoria monitorar o que está acontecendo na empresa, é um dever, não é um dever do administrador. E quando eu falo que ele. E como é que eu exerço esse dever de monitoramento? Andando pelos corredores? É ótimo, mas eu tenho que exercer esse monitoramento com a adoção de melhores práticas de controle, gestão de risco, sistema de integridade, etc. Então, se eu percebo que ao longo da agenda do Conselho, por exemplo, o tema controles internos, gestão de risco, monitoramento, programa de integridade, mal aparece na agenda, é fácil isso, gente. É só pegar as atas dos últimos 12 das reuniões do ano. Eu consigo identificar claramente quanto tempo o Conselho dedicou à questão de monitoramento, de oversight. Ó, se o Conselho não monitora o oversight, se o Conselho não demanda da diretoria que tenha uma estrutura de controles internos de gestão de risco compliance estruturada, que essa estrutura seja avaliada anualmente do ponto de vista da sua eficácia e que eventuais desvios sejam melhorados. E uma vez que eu tenho uma estrutura de controles internos de gestão de riscos, essa estrutura por si só vai gerar
as proteções, todos esses exemplos que a Chantal citou, que o Gustavo citou, que eu próprio falei, ou seja, ó, eu teve um caso assim, teve um caso assado, eu tenho que olhar para o fornecedor. Gente, se eu tenho uma área, se eu tenho uma estrutura de gestão, se ela está estruturada, ela vai naturalmente incorporando esses riscos, assim como eu incorporei fraudes contábeis, mudanças climáticas, geopolítica, proteção de dados, retenção de pessoas, assédio sexual, assédio moral, crime organizado. Então, se eu chego numa empresa que não tem controle nenhum, não tem estrutura nenhuma, e eu tenho um ataque desse tamanho, o conselheiro passa a ser responsável, não porque teve, só porque teve o crime, não, porque ele não, minimamente não olhou para isso. E aí nos coloca numa questão que eu sempre falo para nossos amigos do BGC e de outro capital aberto, de outras instituições que a gente convive, né? É, a história nos mostra que sempre, e não está errado isso, tá? Sempre haverá uma pressão para que os administradores percam menos tempo com o passado, menos tempo com burocracia, menos tempo com controles e mais tempo com estratégia, com agregação de valor, porque eu tô pressionado com transformação digital, eu estou transformado com a mudança da cadeia de valor, eu estou pressionado para mudanças geopolíticas, e eu estou com a questão da transformação digital. Então, eu tenho que gastar tempo com isso, o resto não me interessa. E é aí que a gente começa a morrer. Não dá para você. Quando eu falo que a gente tem que gastar tempo com oversight, a experiência mostra também, sabe, quando um conselho tem aqui estruturado, não é um conselho, quando a empresa tem sabe, uma estrutura de controle interno, gestão de risco e integridade robusta, um canal de código de ética, com treinamento, um canal de denúncia, com uma área, um comitê de ética, um comitê de risco, um audito. Quando eu tenho isso estruturado, e o conselho interage com essa estrutura para monitorar se ela está funcionando, você não vai gastar mais do que 10, 20% do seu tempo anual com isso. Não gasta. Pode gastar no começo, quando você está implementando, mas você não gasta. Agora, agora, quando o conselho deliberadamente fala, não quero saber nem dele, isso não é problema. Tipo, não é que ele fala isso sem falar, ao não colocar na pauta, ao não dar atenção para isso, a ignorar isso, porque ele está ganhando dinheiro do outro jeito, claro. Mas aí vem uma REAG, olha a bordoada que a REAG levou, olha outras empresas que entraram em colapso. Então, não dá, assim, não. Então, para mim, tirando uma fé, eu acho que empresas que não têm estruturas de controle, gestão de risco, compliance, integridade, que minimamente conversam com um básico, no mínimo, o conselho seria pessoalmente responsabilizado e ele teria muita dificuldade de se defender, e a diretoria mais ainda. Lembre, nas linhas de defesa, a primeira linha de defesa é a linha de negócio, é o diretor, é o gerente, é o cara que está na ponta lá. A bancada pela segunda linha que tá. Então, resumindo a história, eu acho que o conselho e os administradores vão responder quando eles atuarem com culpa, e essa culpa vai se militarizar pelo não cumprimento de seus deveres. Um deles é o dever de diligência. E o dever de diligência impõe ao conselho que gaste um determinado tempo com oversight, monitoramento. Se ele decide não gastar, porque não é lá que ele ganha dinheiro, na visão, é um risco é um risco deliberado que eu assumi. Eu tô para perder meu voo lá aqui mora em São Paulo, lá em Guarulhos, eu vou meter 180 por hora na marginal. Para quem é de São Paulo, muito raramente você vai conseguir meter 180 por hora na marginal, né? Porque você não vai andar nem a 30. Mas se você tiver vazio, você meter 180, você matar uma pessoa, foi um risco deliberado. Eu queria não perder o voo e eu meti 180 por hora e acabou. Mas você matou o carro da frente. Então, eu acho que quando o conselho e os administradores, dele ou inconsciente ou inconsciente, ele foca só, ele ignora e ele não gasta nada do resto, ele vai responder. E ele vai ter muita dificuldade de escapar, de ser condenado. E o Gustavo ainda te complementou aqui no chat, adorei, que nossos panelistas participam inclusive do chat, dizendo o seguinte, que mesmo porque quando precisamos voltar a olhar para o retrovisor e ver o que deu errado,
É porque não fizemos uma estrutura adequada, né? Nos tirando o foco de olhar para o futuro. Então, não estruturar hoje corretamente nos atrapalhará a nos dedicar a olhar para o futuro com mais tranquilidade. E o Laércio complementou aqui que a ausência de controles é o convite perfeito para riscos evitáveis, né? Mas, olha, Gabi, só uma outra questão, essa questão do olhar para trás, né? Tomem cuidado com isso, gente, porque eu não queria estar na pele, não queria estar na pele de uma pessoa de bem que estava no conselho da Americanas. Eu não queria estar na pele de quem estava no conselho de uma Brumadinho. Eu não queria estar na pele de quem. Porque quando explodir e você olhar para trás e você ver que você poderia ter feito uma coisa tão simples e que você não fez, e seu advogado, agora sim, viu, o criminalista ou o advogado Gustavo, tentando te ajudar e não encontrando nas atas, não encontrando o sistema. Não tem canal, não tem, é uma casinha muito engraçada, ninguém podia entrar lá, não tinha teto, não tinha parede, não tinha nada, é brincadeira. Então, quando eu fizer esse olhar para trás, que eu tiver que levantar, e a gente perceber que, quando se olha as decisões do judiciário, da CVM, não se exige muito pouco do administrador para ele se defender e ganhar, porque a regra do direito brasileiro é que o administrador não é responsável. Quem é responsável é a empresa. Ele só é se ele pessoalmente falhar. E o que se exige dele é a adoção de estruturas mínimas. Ninguém exige uma empresa perfeita que nunca vai ter fraude. Mas quando a gente pega e vai defender o administrador, que a gente olha para trás, ele não botou nenhuma ata, não tem nada, não fez nada, porque na cabeça dele aquilo é perda de tempo. E muitas vezes, esse é o risco que a gente corre. Eu diria que na maior parte das vezes não vai explodir nele. Por isso que a gente tem essa sensação que eu preciso focar nisso, que é aqui que eu ganho dinheiro. Porque eu não gasto tempo nisso. Porque normalmente não acontece, e quando acontece são coisas pequenas que eu resolvo. Mas no dia que explodir uma Reag no seu colo, ou uma Americanas, aí você vai lamentar profundamente porque teria sido tão fácil. Mas o olhar retrovisor é cruel, porque o juiz vai investigar, o comitê de investigação vai investigar, e você, o advogado, vai tentar te defender. Então, acho que hoje você não tem uma estrutura de controles para você blindar. Mas hoje alguém colocou isso, não é só controles internos, só não, tá? Eu acho que a nossa política de contratação de pessoas, nossa política de RH, de treinamento, aí está focando muito em controle, de lavar dinheiro, mas tem pessoas, tem estrutura operacional, tem estrutura organizacional, eficiência operacional, pessoas, recursos humanos mais que DP, de pessoal. Então, tem muita coisa que você pode melhorar na sua companhia que vai te fechando as portas do crime ali, né? É interessante, né? É justamente esse olhar sistêmico, né, para toda a estrutura e o quanto ela está preparada, né, para isso. E aí, passando para o Gustavo, né, já que ele fez o comentário e eu achei interessante, porque eu queria também focar um pouquinho na importância da cultura ética, né, e de uma gestão de risco eficaz, em Uhum. complementariedade, digamos assim, a todo esse olhar para controles e compliance, enfim. Na sua experiência, né, tanto nas iniciativas que você liderou ali à frente da Vice-Presidência de Governança, Riscos e Compliance do Grupo LX e nos comitês de auditoria dos quais você faz parte atualmente, quais práticas de gestão de riscos, e cultura organizacional são mais eficazes para reduzir a probabilidade de captura de processos por organizações criminosas, Gustavo? É, Gabi, você sabe que nós já passamos pelos programas, né? E se eu pudesse pensar em três etapas, eu acho que o antes, a gente ter essa robustez na arquitetura de integridade, baseado, né, na sua exposição real, e isso de fato te traz uma grande força. Mas o que foi muito diferenciado foi criar um núcleo de inteligência corporativa de segurança, mesmo enxuto, conectado com compliance, riscos, auditoria, protocolo de coleta e análise de dados ali sobre ameaças. Todos esses casos que são identificados faziam treinamento dentro de casa, junto com o SAC, junto com a área comercial, junto com a área de compras, junto com o jurídico e também com o comitê de auditoria. Até porque treinar os membros do comitê de auditoria nessas exposições e o que você achou e evitou, mas o que você achou e teve que acionar a delegacia de crime cibernético, né, autoridades, não porque você falhou, mas porque você achou
e por você ter autorizado o pagamento, por você ter autorizado transação, você tem que também continuar esse processo de busca, entre aspas, apreensão, né? Então, a parceria com eles foi muito boa. Então, treinar os membros do comitê de auditoria foi muito importante, até para eles entenderem a importância do trabalho que estava sendo feito, e na hora da gente falar de OPEX, despesas, investir, ali não pode mexer, né? Ali tem que investir porque ali de fato tem resultado. Vamos crescer, vamos escalonar a receita, vamos escalonar, mas quando identificar, temos que tirar, né? E temos que ajudar o poder público nessas buscas. Então, dentro desse conceito, ter esse playbook de crise foi muito importante, né? Sabendo exatamente quais decisões o Conselho e o Comitê tinham que se envolver na escalada dos problemas à medida que eles vinham aparecendo, né? Então, ativar esse plano de incidente de crime desenhado, que aonde o presidente vai se envolver, aonde o chefe de segurança vai se envolver, aonde o criminalista se envolve, mas também a nossa área de relações públicas. À medida que você sabe que está acontecendo algo, isso pode chegar no jornal, na televisão, clientes, né? Ou seja, um cliente que foi aliciado, um cliente que foi prejudicado, isso acontece muito em ambientes ali B2C. Então, relações públicas já colocada para trazer narrativas do que aconteceu, o que está sendo feito, os trabalhos que a companhia vem fazendo. Então, conter de fato isso na gestão de crise, ele é muito importante. E acho que o próximo, né, muito mais ali das lições aprendidas. O conselho entrar no Tone on the Top ali um pouco de que o que nós desenhamos funcionou. Qual a repercussão depois de 60 dias? O que eu preciso mudar nas minhas esferas de investigação, olhando a causa raiz? Foi no onboarding? Foi na pressão da nossa área, do gestor na área de compras, porque são compras emergenciais, e esses casos apareceram nas compras emergenciais. Então, precisamos mudar a flexibilização de compras emergenciais. Então, veja que eu traria sempre para o comitê e para o conselho, depois, lições aprendidas, o que funcionou, não funcionou, que processos vão ter que ser mais robustos e eles têm que apoiar isso. Então, a gente flexibilizou, vamos ter que voltar para o modelo versão 1, que nós abrimos e a criminalidade acabou entrando aqui de fato. Então, eu colocaria esse tabletop, que seria essas lições, para o Conselho, inclusive, avaliar se o modelo que ele aprovou ainda se mantém de pé e é forte. Ô, Gustavo, mas esse é um ponto legal. Tem um plano aprovado, né? Eu acho que o plano de incidente de crime, o nome que você queira dar, é um belíssimo começo, porque quando você começa a pensar num plano de incidente de crime, você não só vai olhar em controle, você vai falar em comunicação, treinamento, pessoa, então, ou seja, não é só controle, né? É, comunicação, se você saber responder rápido, você ter os contatos, se você desenhou um plano, né? Esse plano envolve uma série de coisas e o próprio plano em si, e ele vai sendo aprimorado ao longo do tempo, né? Então, assim como você tem incidente de vazamento de dados, eu acho que faz sentido você começar a pensar num plano de incidente de crime, de infiltração de crime, né? Porque para todo mundo seguir aquilo, se acontecer aquilo ali, acho que é um passo bem, bem bacana. É, Obrigado. É isso aí. Bom, gente, a gente está quase caminhando para o final aqui, mas tem uma pergunta interessante aqui do Carlos Cordeiro, né? Eu tinha uma outra para Chantal, seguindo o nosso script aqui, mas eu vou mudar o script de última hora, porque é uma dor que eu sei que as empresas vivem, pelo menos nos comitês de ética, dos quais eu participo, imagino que vocês também. Então, achei uma pergunta interessante, Chan, que eu vou direcionar para você, que ele pergunta o seguinte: o que fazer quando a administração da empresa e a diretoria têm conhecimento de condutas inadequadas e até ilícitas por parte de gerentes e diretores da empresa, mas na vida pessoal dessas pessoas, nas vidas pessoais e familiares, incluindo violência doméstica. Aí ele pergunta: o que que a gente faz? Já demite da empresa? Tolera? Faz o quê? Obrigada, Gabi.
Eu vou usar a retórica do Gustavo aqui, né? Se a gente tem uma política, um código de conduta, um padrão ético nas nossas organizações que fala de tolerância zero, e tendo uma estrutura de governança, e espaços, por isso que o Richard falou tanto de treinamento, de cultura, porque essa resposta é muito fácil e muito difícil de ser respondida. Muito fácil se nós tivermos uma organização onde tem uma estrutura de governança, que não tenha medo de retaliação, que tenha uma estrutura de escalonamento, como o Gustavo falou também, já trouxe aqui na fala dele, quer dizer, sendo identificado alguma anomalia dos nossos colaboradores, ainda que sejam diretores, né, ainda que seja da alta administração, que tenha uma governança, né, com a competência e atribuição para fazer a tratativa desse tema. Nós, dentro da organização, quando somos colaboradores, a gente tem ali um papel e responsabilidade e um limite de atuação. É por isso que existe aí a estrutura de governança, né? Os canais de denúncia, os comitês de ética, para fazer a devida tratativa. Então, a resposta fácil é realmente escalonar, utilizando dos meios de governança, e a companhia, a empresa, toma a decisão de acordo com seus princípios e valores. A resposta mais difícil é se efetivamente for uma situação pervasiva, né, onde ali tá todo as veias da organização sendo tomadas ali por condutas inadequadas, e aí é mais difícil, a gente segue a vida, né, a gente faz o que pode dentro das medidas das nossas possibilidades. E eu não queria, Gabi, antes de acabar a nosso evento, deixar de comentar um pouco sobre controles, até seguindo a fala aqui do Richard e do Gustavo, Gá, como a gente faz esses programas, né? Como qualquer outro programa, ou com todos os desafios que nós temos ali do OPEX, do CAPEX, né? Dos investimentos que a gente tem que fazer, do tempo escasso, eventualmente nós colocarmos mais esforço aonde está mais vulnerável. Quando a gente fala de desenhar programas ali risk-based, né? E a gente não consegue saber onde está o risco se a gente não parar para olhar. Então, fazer um bom diagnóstico intencional, organizado de riscos, e eu digo porque eu tenho feito eu mesma, com muitas pessoas, muitas empresas têm buscado para fazer esse diagnóstico, para entender o quão vulnerável e quais são os processos que estão mais vulneráveis. Porque muitas vezes é ali na tecnologia que está uma vulnerabilidade, é na entrada do cliente, é no sistema de pagamento, no de reembolso, de remuneração. Onde que estão os processos mais vulneráveis? Dentro do meu negócio, do meu setor, né, da minha indústria, qual é o tipo de fornecedor que a gente vai colocar numa matriz de risco para ser avaliada? Então, fazer um diagnóstico antes de subirmos aí para um conselho para desenhar o programa é um caminho importante a ser feito. E também não gostaria de acabar com a nossa live aqui sem falar de tecnologia mais uma vez. Um sistema integrado de gestão de riscos, onde os alertas que estão, os indicadores de alertas, eles estão pelas nossas organizações. Em toda e qualquer crise, eu vivi algumas crises na minha vida, e depois eu fui estudar crise em Stanford. E lá nós estudamos vários casos, desde casos de quedas de avião até crises bastante importantes, de crises relacionadas aqui a sistemas financeiros e tal. Existem sinais que estão, né, vivos e bem vermelhos dentro da nossa organização, só que a gente não coloca em cadeia para identificar, que nem o Richard falou ali, de uma bomba que vai estourar, né? Tem vários sinais que, se a gente organizar esses sinais, a gente consegue ter uma foto bastante interessante, por isso que dá inteligência humana. Mas é importante ter esses sinais desses sistemas integrados de gestão de crise, gestão de risco, e com sistemas automatizados. Existem ferramentas muito interessantes que vão ligando essas regras nos nossos sistemas e nos principais processos que foram mapeados, que dão para uma área de gestão de risco, e o Gustavo deve gostar disso, porque eu imagino que lá no OLX ele devia ter o que a gente chama desse painel, que nos mostram os indicadores de vulnerabilidade ou de risco iminente, né, para a gente poder atuar imediatamente.
Um ponto, quando a gente fala que a CFI, que 42% das nossas denúncias e das nossas fraudes são captadas por canais de denúncia, tem um outro ponto também que a CFI traz, que fala que essas fraudes elas são detectadas, em média, 12 meses depois. 12 meses depois. Ainda que seja lá no canal de denúncia, 12 meses, gente, é uma torneira aberta com fluxo, né, sem parar. Então, as tecnologias, e temos aí automatização e machine learning, inteligência artificial, e por isso a competência dos nossos times também tem que ser bastante nesse sentido, de data analytics, data lakes, e todos esses termos agora tecnológicos e de AI, para conseguirmos detectar isso em tempo real. E isso o Gustavo também trouxe, de como é que a gente escalona isso rapidamente para os comitês, e se tiver que chegar em alta administração e tomada de decisão aí junto a stakeholders e autoridades públicas, a gente consiga fazer bem rapidamente, né? Então, gestão de crise, ou faz por bem, pelo dever de vigilância que o Richard Santos traz aqui nas aulas dele de papel e responsabilidade do administrador, ou em modo gestão de crise. O ponto é, estamos na crise, estamos no meio do furacão, e não olharmos para esses temas, principalmente a alta administração, e não investir nele, é claramente uma falta de dever de vigilância quando já temos sinais bastante claros na televisão, às 8 da noite, às 10 da manhã, em qualquer horário do dia, dizendo que o risco está dentro das nossas organizações, né? Então, para fechar, eu fechei 31. Ótimo, Gabi, Muito bom. antes de você fechar, Gabi, só para dizer que eu estou recebendo um monte de WhatsApp de muita gente que foi parar num outro chat, num outro canal. Por alguma razão, dividiu o público. Muita gente foi para algum outro lugar que não foi admitido e ficou empossado em algum outro lugar, viu? Poderia ter que ver com a Eu capital recebi aberta. também. Que pena. Várias pessoas foram parar em um outro chat, em um outro link e não conseguiu entrar na live, viu? Só para a gente depois melhorar isso. Mas, Gabi, pode fechar aí por causa do horário, né? Não, então, eu queria, só para não deixar o Valdir sem resposta, Valdir, sim, o compliance vai muito além de regras formais, muito além mesmo, assim, e tem ganhado cada vez um protagonismo muito maior dentro da estrutura de governança, então esse olhar para o fator humano é fundamental, tá bom? A gente até poderia ficar aqui fazer uma outra live para explorar isso daí, mas eu já deixo aqui, como a gente costuma encerrar na hora, deixo aqui o meu agradecimento especial aqui ao Richard, Gustavo, Chantal, por compartilharem conosco suas experiências, seus insights vividos ali, né, na prática. Então, cada contribuição de vocês reforçou muito, né, o que a responsabilidade é coletiva. Então, administradores, conselhos, áreas de compliance, controles internos, riscos, todos os colaboradores têm um papel essencial na construção desse ambiente seguro e íntegro. Então, vamos olhar de forma sistêmica, reforçar as nossas estruturas de governança, porque, como a Chantal falou, o risco está aí, está posto, está na mesa, e a gente está no olho do furacão, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham um excelente final de semana e nos vemos então no próximo encontro aqui junto com a Capital Aberto. Até Legal, Obrigado. mais. gente. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, Obrigada. Abraços a tchau. Obrigado. todos. Tchau, 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 tchau. gente. Boa noite.